Gente boa de Deus, mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e hoje, pela graça do Eterno, eu tenho um convidado mais do que especial. Eu tenho um amigo aqui, um amigo de muitos anos. Eu não vou dizer porque nós não somos velhos, nós somos vintage. Vintage, vintage. Então, eu tenho uma aliança muito tempo com este que é conhecido não somente dentro do Brasil, mas fora do Brasil, como um pastor, músico, arranjador, poeta. Mas se tem uma definição para poder colocar na vida do Asaf Borba, o pastor Asaf Borba, que é uma que eu gosto e para mim é suficiente. Ele é um homem de Deus e de Deus um homem. E grato por estar aqui, meu santo, nessa terra bem quente. Querido Miguel, essa terra é bonita demais. Já postei lá para a família foto aérea do Rio Negro, do Rio Amazonas, de tudo que tem direito. Eu amo demais vir para cá, porque além de amar a natureza, que aqui é vasta, né? Eu amo vocês, eu amo a igreja, os amigos todos que eu tenho nessa região. Que bom. E nesta igreja em particular, aonde eu venho há tantos anos, décadas. Exato. Décadas. Glória a Deus. E uma coisa, Asaf, que a gente estava conversando, eu estou falando Asaf porque ele é meu amigo, tá? Ah, pode ser, a gente tem Asaf intimidade, mesmo. Ele tem intimidade. Todo mundo me conhece como Asaf. Exato, mas ele tem autoridade, ele é pastor, hein? Ele é PR, ponto, hein? Então, Asaf, na realidade, esse podcast ele é intitulado Reino de Amigos. Gostei né? do nome. Porque é o reino de Deus, onde nós somos cheios de amigos. Cheios de amigos. E eu lembro da nossa conversa hoje, lá te pegando no aeroporto, o que você tem aqui em Manaus, você não tem em igrejas. Não, eu tenho amigos, irmãos queridos. Amigos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o tema da Life. Né? É da Life, isso Lembra? mesmo. Esse é o tema da Life. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. É o propósito de Deus, o reino de amigos. E bom que você está aqui com a gente. E a gente vai, digamos assim, a gente tem, digamos, bala na agulha para falar muita coisa a respeito da tua agulha, da tua vida e por aí vai. A gente pode ficar falando não tudo. Sei quanto tempo. Mas aqui a gente vai focar no seguinte. Você tem muitas conexões, não somente, digamos assim, nas igrejas tradicionais, mas você tem nas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas ultra-avivadas, avivadas, igrejas do reteté e por aí vai. O que você diz que, digamos assim, seria a chave para o seu ministério ter, digamos assim, tanta entrância nesses lugares? Eu acredito que a chave é alguma coisa que eu tenho compartilhado, porque eu estou completando esse ano 49 anos de ministério. É as pessoas olharem para a minha vida e verem as alianças todas intactas. Quando a gente olha para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, os anos se passaram, as décadas se passaram, o sucesso foi e voltou, e todas as linhas, né, de worship, de estilos foram e voltaram, e você continua firme. Daí olha para a tua vida. Para a minha vida, eu estou na mesma igreja desde que me converti. Eu estou com os mesmos pastores desde que me converti. Eu estou com a minha esposa há 42 anos. Eu honro o meu ministério, estou no ministério sem parar há 49 anos ministrando na casa de Deus. Então isso é muita coisa. Tenho uma aliança com Deus. Nunca deixei a minha vida e o meu ministério ser abalado, ser manchado. E continuo vivo como nós conhecemos outras pessoas assim. Conhecemos Ademar de Campos, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, homens de Deus, né, que você olha para a vida deles, 50 anos de ministério, estão ali firmes com as suas esposas, firmes no reino de Deus, nas suas igrejas, ali batalhando pelo evangelho, cantando, louvando a Deus com a mesma alegria, com o mesmo ânimo. O Guilherme, agora eu estive com ele e Celso Ebers, né? Lá em Montreal, nós estivemos ministrando em setembro, o Ademar, o Guilherme Kerr e eu. E assim, a gente tem as mesmas raízes, as mesmas bases, as mesmas alianças. Então, eu recebo 3, 4 convites todos os dias
para lugares diferentes. Todos os dias, alguém convidando, mais um dia, fica mais um dia na tal cidade. Eu soube que você está vindo para cá, estica mais um dia. É assim, por quê? Porque as pessoas precisam dessas referências. É por causa de eu ser, não um artista, mas uma referência de vida no reino de Deus. Eu digo isso não com orgulho próprio, mas eu digo honrando tudo que me trouxe até aqui. Eu honro os meus pastores, eu honro a minha esposa, eu honro a igreja que me enviou ainda quando menino para servir o reino de Deus, e eu sou leal e fiel a essa igreja até hoje. Eu honro os meus pastores que deram as suas vidas, que me discipularam quando eu não tinha nada e continuaram cuidando da minha vida quando eu tinha muito, quando eu tinha tudo, quando eu já estava estabelecido, continuaram sendo aqueles mesmos pastores cheios de amor e alegria, cuidando da minha vida. Então, honrar tudo isso abre as portas, porque hoje pouca gente guarda essas alianças com intensidade e amor. Uau, uau. Você falou num ponto basilar do reino de Deus, que é o princípio da honra, né? Sem dúvida. Você não abre mão desse princípio da honra. De jeito nenhum. A honra, ela demonstra, a honra é a prática do amor. Quem honra uma pessoa é porque verdadeiramente ama aquela pessoa. Porque a honra envolve você dar o seu lugar, você dar o seu elogio, você dar reconhecer a beleza, reconhecer o que fez, reconhecer a riqueza que aquela pessoa tem para você e para outros. É você convidar alguém a participar verdadeiramente da sua vida. Isso é honra. Interessante. Asaf, eu acompanhei, digamos assim, eu digo que eu sou um mosaico, assim como muitos irmãos que estão assistindo esse podcast, digamos assim, de experiências que Deus proporcionou nas nossas vidas, tanto na parte ministerial quanto na parte musical. Por exemplo, quando eu olho um pouco para o passado, eu me lembro de Dom e Asaf, celebraremos com júbilo, de 1977. 77. Aí depois eu vejo Jairinho, Grupo Elo. Depois 79. Eu vejo. Exato. Aí vejo Logos, em seguida, com Paulo César, seu amigo. Jairo, isso mesmo. Exato. Irmãos queridos. Exato. Aí depois eu vejo o Ministério de Vencedores por Cristo, que começou lá atrás. Não, eles já estavam nessa época. Quando eu comecei, já existia Vencedores por Cristo. Isso. Quando eu comecei, eles já eram minhas referências. Aí quando a gente olha Aldacélia, Bené Gomes, Ludmila Ferber, puxa vida. Kleber Lucas, essa moçada todinha, você lançou. Isso, eu ajudei. Você ajudou deles. O próprio Ademar, eu ajudei. Exatamente. Mil Razões, Testemunhos de Louvor. Todos esses discos do Ademar, especificamente, a Life foi que deu a estrutura para que fossem distribuídos pelo Brasil afora. Porque nessa época nós já gravávamos há vários anos e já tínhamos uma distribuição nacional. Então eu levei o Ademar e depois levei o Koinonia pelo mesmo caminho, para os mesmos distribuidores, para distribuir pelo Brasil afora o trabalho desses irmãos. Que coisa. E você, quando lá atrás, Asaf, me conta um pouquinho assim, porque a Life não surgiu assim, hoje eu vou fazer a Life, eu vou lançar um ministério de música. Basicamente, o que você reputa como sendo, obviamente, a honra e as conexões, mas a Gênesis, como é que começou basicamente? A Gênesis é o missionário Donald Stoll, né? Uhum. O Dom veio para o Brasil naquele início, né, de vida da igreja de Porto Alegre, da comunidade de Porto Alegre, que começou a acontecer como uma realidade, um mover genuíno de Deus, e o Donald se associou facilmente a nós. E ele e eu éramos responsáveis por toda a produção musical dessa comunidade, pelos retiros, pelos eventos, pelos cultos, pelas gravações, pela nova inologia. Então, a gente começou a ter uma responsabilidade com isso. Nasceu de um chamado de Deus para a gente criar músicas para a igreja. Nosso alvo era dar para a igreja uma nova ferramenta musical
fora das tradicionais que tinha, né? Eram os inários, basicamente os inários e poucos grupos que tinham. Mas Dom e Asaf surgiram com uma enologia simples, muito fácil de tocar. Por exemplo, na minha época, quando o Dom e eu começamos, os Vencedores já tinham lançado alguns trabalhos e tinham lançado um disco de Vento em Popa. Sim, 79. Muito lindo o disco, mas não dava para tocar na igreja. É muito erudito. Muito erudito, muito sofisticado, harmonia sofisticada, letra sofisticada. Não era um disco congregacional. Tudo era artisticamente bom. Aristeu Pires. Isso, mas não era um disco congregacional. E na mesma época, o que Deus deu para o Donald e para mim foi: façam músicas fáceis de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus, de fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Pega o Salmo: louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua fidelidade. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Fácil de cantar. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Então a igreja recebeu isso. Eu lembro de um irmão que escreveu, disse: alguém me mandou esse disco, eu sou de uma igrejinha aqui no interior do Piauí, e a gente já toca esse disco todos os cultos, a gente toca 4, 5 músicas desse disco, e nós já decoramos todo o disco, vocês não têm um outro? Daí eu vi a necessidade da gente criar um outro, né? Daí a gente começou a produzir discos congregacionais para a igreja cantar. E até chegar, né, mais tarde, depois no Aleluia, falando entre vós com salmos, o Eis-me aqui, Canções do Espírito Santo. Então foi discos congregacionais, um atrás do outro, as ideias que Deus ia nos dando, da palavra, e fomos formando essa inologia que a igreja aprendia rapidamente. Isso ia igual chama em grama seca, igual fogo em grama seca. Foi, né, por umas 2 décadas a gente foi protagonista desse trabalho. Depois chegou a Ademar e 3 anos depois chegou o Koinonia. Sim. Né, que eu tive a honra de descobrir em Goiânia e de produzir, de gravar e de distribuir. Sim. O Ministério Koinonia de Louvor, seus primeiros discos. Lagoinha passou por você. Lagoinha também a gente eu acompanho a Ana Paula e todo o Ministério Diante do Trono há muitos anos, e tenho a alegria, a honra de estar ali do lado de todos eles, sendo um apoio. Que maravilha. Asaf, você vê que você falou um negócio interessante, que estilos vêm, estilos vão, estruturas, acústico, unplugged, não sei o que mais, mas o que é basilar continua. Essência. Então me diz uma coisa, nessa, digamos assim, o que você vê nesse campo muito polarizado hoje no Brasil, não somente no que tange a política, que para eu coloco de lado, vamos colocar de lado isso daí, mas a gente vê muita beligerância dentro do povo de Deus. Você acha que nesse ambiente que nós estamos hoje, o que está faltando, digamos assim, para a gente, como igreja, olhar para esse cenário e dizer o seguinte: e aí, nós somos cidadãos do reino ou não? O que falta é gente semelhante a Jesus. Que quem é semelhante a Jesus, olha para Jesus, não olha para estilo de música, não olha para o irmão, o que ele está cantando, do jeito que ele está cantando, com que roupa ele está cantando, se é tatuado ou não. Não fica olhando para essas coisas, né? Ele cuida dos seus irmãos, ele tem o coração de cuidado, né? Porque nosso alvo é um só: sermos semelhantes a Jesus. O que está faltando na igreja é o eterno propósito de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que está faltando na igreja. No teu ministério, assim, qual, digamos assim, uma surpresa? Deixa eu te contar uma história rapidamente. Eu estava no interior aqui do Amazonas, passando, e fui numa taberna. Uma taberna é uma pequena quitanda, assim. Quitanda, que vendia alguma coisa. Vendia alguma coisa. Quando eu chego lá, vou pedir uma farinha, que você gosta muito de farinha. Chego lá, num local assim, bem ermo. Aí estava uma senhora sentada com um cassete, ouvindo uma música
De onde? VPC, louvor 1. Louva a Deus, louva a Deus. Né? E ao Senhor Jesus. No interior do Amazonas. Assim, aí eu digo, meu Deus, você já imaginou? Qual foi, digamos assim, um lugar mais inusitado que disse, meu Deus, assim, que Deus deu uma surpresa dizendo, olha, tudo que eu estou fazendo na tua vida é isso daqui. Ó. Alguma coisa surpreendente para você que... Teve uma coisa que eu nunca esqueço. Quando eu cheguei na Jordânia, tinha um irmão jordaniano que era pastor de uma igreja no interior da Jordânia. Uhum. Daí, um dia ele chegou com um violão. No congresso, ele disse, eu trouxe esse violão de casa porque esse violão, há muitos anos atrás, eu ganhei no Brasil. E foi uma senhora numa igreja que disse que era do filho que morreu. E no violão tinha uma assinatura. Ao fulano, que era o nome do filho, com amor, Asaf. Daí ele veio, você é esse Asaf? Eu disse, sou eu, essa é a minha assinatura. Foi eu que assinei esse violão. E eu lembro até para quem? Para uma irmã lá de Londrina, para o filho dela. Daí aquele irmão ficou muito feliz, e eu fiquei feliz daquele violão ter me esperado, ter ido adiante de mim na Jordânia, e ter me esperado chegar lá. Foi muito interessante aquilo, né? Que um dia eu assinei aquele violão para alguém que foi semeado na vida de uma outra pessoa, num outro país, e eu encontrar esse violão no outro país. Foi uma coisa muito linda, né? E teve um outro fato, quando eu fui gravar o disco Celebraremos com Júbilo. Que foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Assim, nos fins de semana a gente ia em igrejinhas. E o dono morava no interiorzão da Pensilvânia, Ohio, aquelas igrejinhas bem americaninha mesmo, de fim de semana, né? Todo mundo chegava com os carrinhos, alguns ainda iam de carroça. Uhum. E numa dessas igrejas alguém me deu um violão. Um violão muito, muito bonito, que eu tenho até hoje, esse violão. E quem me deu esse violão era um moço chamado Bob Whittaker. Ele era jovenzinho, mocinho. A mãe dele nos deu esse violão. Daí, quase 40 anos depois, eu lancei o meu livro de adoração. E traduzi para o inglês. Uhum. Aqui no Brasil mesmo, fiz uma tiragem. E um dia eu estava nos Estados Unidos e o Donald disse, tu sabe que o Bob Whittaker, aquele nosso amigo lá de trás, agora é um grande editor de livros, vamos mandar o teu livro para ele? E nós mandamos o livro para o Bob Whittaker e ele lançou o livro em inglês nos Estados Unidos para a Amazon. Então eu tenho meu livro traduzido, corrigido por uma das maiores editoras cristãs brasileiras, que é desse querido irmão, lá do violão, lá de trás. Então tem historinhas na minha vida de coisas assim que são maravilhosas, das conexões de décadas que Deus faz, me faz encontrar, e aquela semente de conhecimento que nós tivemos lá naquela igrejinha que a gente não dava nada, veio um violão de marca, né, para marcar aquele momento, nos encontra 40 anos depois, e é uma grande bênção. Milhares e milhares do meu livro são distribuídos anualmente pela Amazon, através da Whittaker House, que é uma editora. Então, coisas assim maravilhosas. Tem outras coincidências, né, que aconteceram assim, de encontros, de coisas inusitadas que eram impossíveis de acontecer. Um dia eu estava em Nova York com a família, eu fui fazer compra de manhã e começou a nevar e nós pegamos um táxi. E aquele táxi era um turco. Eu identifiquei que ele tinha um sotaque. Uhum. E daí ficamos amigos. Eu vim falando um pouco da graça de Deus para aquele turco. E pronto, ele nos deixou no hotel, fomos embora. E alguns dias depois, ainda em Nova York, hospedados num hotel em Nova York, nós precisamos pegar um táxi para ir para uma igreja onde nós íamos ministrar à noite. O trânsito cheio das 6, 7 horas da noite em Nova York é muito cheio. Num dia de neve ainda.
fica pior ainda. Daí nós fomos para uma avenida grande, perto do hotel, não pegamos, daí o cara disse, olha, vai para outra avenida lá que é mais fácil, porque aquela lá vai, essa aqui tem 2 mãos, é mais difícil para os táxis, então vai aquela lá que só vem táxi vindo. Daí corremos para outra avenida e paramos na esquina e para um táxi. No meio daquele burburinho todo. A gente entra no táxi, eu olho, é o Tur. É a mesma pessoa. Daí ele disse assim, olha, tem 18 mil táxis em Nova York. Eu estou aqui há 14 anos trabalhando. Nunca peguei a mesma pessoa. Você é a primeira vez que eu pego a mesma pessoa. Daí eu fui falando do amor de Deus para aquele homem, até chegar na igreja. Daí ele disse, eu venho te buscar de novo. 11 horas da noite ele estava lá para nos buscar. No outro dia de manhã, ele estava de manhã para nos buscar no hotel. Foi uma coisa impressionante, a conexão de Deus com aquela pessoa, para ele ouvir o evangelho. Que coisa. Então, a minha vida é cheia dessas histórias, né? Que eu vou escrevendo devagarzinho. Essas jesuicidências. Jesuicidências de vidas salvas, vidas ganhas, redimidas. Fora as histórias dos discos, de gente com um disco dentro do carro, foi assaltado e o carro caiu numa ribanceira e ali quase morreu e continuou tocando o CD, cantando Deus é Fiel. E a pessoa não era crente porque estava com o carro da filha que era crente. Daí ela disse, se o que esse moço está cantando é verdadeiro, Deus me tira daqui. E um avião viu o carro caído na ribanceira no Tocantins, no meio do mato, e salvou aquela mulher. Meu pai. E ela veio me contar essa história em Palmas, no Tocantins. Que coisa boa. Viu? As coincidências de Deus, coisas lindas de Deus. Você falou em Deus é Fiel aí. Toca alguma coisa para nós aí, então. Coisa que você sabe fazer com maestria. Alguma coisa? Não, algumas. Só uma perguntinha. Quantas músicas mesmo? 700. Ah, não dá tempo para 700. Dá não, né? Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. As pessoas quando veem Asaf Borba dizem assim, não, ele é um ministro. É verdade. Mas, além do Senhor na sua vida, tem, digamos assim, o tudo, Lígia Rosana Borba. Ah, sem dúvida, eu sou marido. Sou muito bem casado. 42 anos com a minha esposa. E somos amigos há quase 50 anos. Existiria ministério sem Lígia? Não. Não nessa intensidade. Não nessa intensidade. Seria menor, eu tenho certeza. Poderia ter um ministério, né? Porque Deus não é limitado Sim. ao casamento. Sim. Tem muitos homens solteiros que têm um ministério abençoado. Sim. Mas o Asaf Borba, com as limitações que eu tenho, com as fraquezas que eu tenho, eu não seria tão bem sucedido se não fosse minha esposa. Asaf, me diz uma coisa. Você vai completar agora bodas de ouro, né? De ministério. De ministério. O ano do jubileu. O ano do jubileu. O ano do jubileu. E vai zerar a conta, porque 50... Zerou a conta. Tudo zera. Eu estou sonhando com mudanças. Verdade. Mudanças ministeriais, talvez eu esteja mais ausente de projetos como esse, né? De circular o Brasil com a intensidade que eu circulei principalmente nos últimos 35 anos. Uhum. Eu ando o Brasil várias vezes por ano. Do Oiapoque ao Chuí. 3 vezes em Rondônia, Mato Grosso do Sul. Tem cidades que eu vou 3, 4 vezes, como Londrina, Uhum. Maringá.
e assim por diante. Belo Horizonte, cidades que eu visito demais da conta. Mas eu creio, desculpa o bocejo. Ele veio de longe, ele voou mais ou menos 6.000 quilômetros. Eu sei, 4 horas da manhã de casa. Mas eu creio que esse formato de ministério Deus vai mudar. Sim. E eu identifico que Deus faz as coisas por estações. Por ciclos. Por ciclos. A natureza. E eu estou no fim de um ciclo. Estou no fim do ciclo da minha saúde. Estou com um joelho, tratando um joelho, né, cuidando de um joelho. E preciso emagrecer um pouco, fazer uma academia. E vivendo a vida que eu vivo, eu não estou conseguindo, assim, performar mais, um pouco mais. Né? Estou bem de saúde, tenho meus números bem, né? Tenho o coração bem, as veias estão todas desentupidas, graças a Deus. Mas eu sei que para ter uma longevidade mais sadia, eu vou ter que mudar o meu ritmo de vida. Sim. E está na hora, porque esse ano eu completo 66 anos. Num corpo de 40 que pensa que tem 20. Mas você falou o seguinte, sobre longevidade. É interessante que quando se fala de longevidade, não existe um pacote pronto, né? Não. Assim, eu vou comprar longevidade ministerial. Não. Tem, como eu falei, as alianças, elas, quando você tem ministério e guarda essas alianças, elas por si mesmas elas vão te levando. Sim. Sem força, sem esforço. Se você guarda a tua aliança com Deus, com a igreja, com os teus pastores e líderes, com a tua família e cuida do teu chamado, isso vai te levando, vai dando uma longevidade natural na vida de um ministro. Mas é diferente na saúde. É verdade. Você falou sobre longevidade. Eu quero de novo tocar nesse ponto no que diz respeito à sanidade espiritual. Você tem accountability, ou seja, você presta contas, digamos assim, Sim. da tua vida, do teu ministério. Alguém diz assim, poxa, existe alguém que conhece as entranhas do Asaf e diz, Asaf, esse caminho não está legal, vai dar pau. Tem alguém assim que você... Eu tive por muitos anos a vida do pastor Moisés Cavaleiro de Moraes como meu discipulador. Que já está lá na glória. Né? Faz 3 anos que ele foi. E depois quem continua perto de mim é o Donald. Sim. O pastor Dom. E esse irmão tem tido a liberdade, né? Eu tenho tido a alegria de ter accountability com ele. Né? De ir ter com ele nos Estados Unidos e ele vir aqui estar conosco no Brasil e a gente continuar esse ritmo de accountability mútua, né? Mais um relacionamento de amigos, não é mais aquele relacionamento do pastor Moisés que cuidava do menino Asaf e me tratou como menino a vida inteira. Sim. Né? Agora eu não tenho mais isso, porque eu já tenho uma certa idade e chega uma certa idade que a nossa accountability é com iguais. Sim. Não é mais com uma hierarquia. E essa accountability de iguais, ela é extremamente produtiva quando é gente que quer ser semelhante a Jesus. E nós temos isso entre nós lá em Porto Alegre. Temos um grupo de irmãos que moram juntos, que vivem juntos, e ali a gente cuida uns dos outros, nessa accountability. Né? A nossa casa é aberta uns para os outros, e estamos ali para servir o Senhor juntos. E você nunca foi picado pela mosca azul da... Eu sou uma estrela gospel? Não. A accountability não deixou isso acontecer. O pastoreio, ser submisso a um pastor que via isso e nunca me deixou chegar nisso. Nunca foi nenhuma tentação para mim. Aleluia. Nunca foi. Eu sempre fui assim, um homem low profile, simples para os irmãos, acessível para todo mundo, né? Todo mundo tem meu telefone. Quem quiser fazer agenda, faz direto comigo. Eu não ponho um secretário. Até tenho pessoas que cuidam de assuntos dentro da Life, de outros assuntos. Mas a parte relacional sou eu mesmo
que faço com todo mundo, porque eu acho que isso é muito mais saudável. Não ponho preço no ministério, né? Peço para os irmãos abençoarem o máximo possível, me abençoarem para ser benção para a minha vida e ministério, mas nunca pus preço no ministério. Aprendi com os meus pais espirituais. Isso eu fui cobrado, nunca cobrar para o ministério. Nunca cobrar nada para ir, para ministrar e assim por diante. Então, essa é a minha vida. Se você, olhando hoje para trás aqui, o que você não faria se começasse hoje o Ministério Life? O que eu não faria? Alguma coisa, poxa, isso daí eu pisei na bola, não era para ter feito dessa maneira. Tem muito pouca coisa que eu poderia dizer. Eu acho que eu dei alguns passos de expansão, pelo menos um passo de expansão que eu me arrependi de deixar. Eu abri um escritório da Life em São Paulo e aquele escritório só me deu problema de todos os tipos. E é uma das coisas que eu me arrependo de ter feito, ter aberto aquele escritório em São Paulo. Não precisava, porque logo mudou tudo, né? Então a gente tinha aquele braço que nos custava horrores de dinheiro e sugou de formas estranhas os nossos recursos. E aquilo eu me arrependo. Foi um passo que eu dei e que me arrependi. Mas está tudo certo porque o Pai é misericordioso. Deus é misericordioso, acaba tudo bem. Teve alguma situação na tua vida que tu disseste assim, não vai dar mais não? O negócio está... Não. Nunca pensei em desistir do ministério. Já se decepcionou? Com pessoas, sim. Eu fiquei muito triste com a queda de algumas pessoas que eu gostava e confiava muito. A traição, Azaf, como é que você lida com a traição? Um cara que você... Nunca fui traído. Nunca? Nunca. Eu fui decepcionado com pessoas, né, que acabaram caindo e dando para trás no reino de Deus. Mas nunca fui traído. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca fui processado por ninguém. Amém. E nunca processei ninguém também. Deixa que o Senhor te cuida de ti. Não, nunca tive causas. Não. Tive uma causa financeira que eu pus na justiça porque foi descarada. E quem me aconselhou foram irmãos queridos que também estavam envolvidos, né? E colocamos na justiça, mas é a minha única causa. E você lida como com as fofocas? Estão falando mal do Azaf, estão dizendo isso, aquilo. A verdade liberta sempre. Depois alguém vem olhar e diz, puxa, falaram isso de ti, mas eu vi que não é verdade. E hoje com a internet, a verdade está toda lá, e as fofocas estão todas lá, e as mentiras estão todas lá, e as respostas estão todas lá. Algum tempo atrás saiu que o meu cachê básico para ministrar era R$15 mil. Um site chamado Fuxico Gospel lançou isso, já é um nome, né, para o site. Fuxico Gospel, mentiroso. Daí eu escrevi coloquei num blog toda a minha realidade sobre ministério, sobre cobrar, sobre o que eu penso sobre isso, o que eu faço e o que eu ajo, né? E pronto, acabou, todo mundo leu aquele blog, até os caras do Fuxico Gospel leram e acabou por ali mesmo. Oh, meu Deus. Deus tenha misericórdia dele. Já disseram que eu não fui num determinado encontro porque eu tinha me separado da Rosana. É mesmo? É. Que eu estava mal, estava em disciplina. Foi uma das poucas fofocas que eu ouvi a meu respeito. Então, e só isso. E depois, alguém maldoso disse que eu tinha me vendido por uma fortuna para cantar na Jornada Mundial da Juventude, lá do Papa. Quando o Papa veio no Brasil, eu fui o único músico cristão que cantou lá. E você é muito amigo dos Engenheiros do Havaí porque eles cantaram o Papa é Pop, né? Ah, não, porque eles eram meu vizinho. Eles moravam na mesma quadra que eu. Roberto Gessinger, né? A casa dele era 5 casas da minha. Engenheiros do Havaí. Humberto. Se hoje você, digamos assim, pudesse definir quem é Azaf Borba? Azaf Borba? Assim, ele é marido, ele é pai, ele é um homem temente a Deus,
verdadeiramente leva Deus a sério. Deus é uma prioridade na minha vida. E eu, antes de realizar qualquer coisa, eu penso em quem eu sou para Deus. Muito mais de quem eu sou como marido e como eu sou como pai. Mas eu penso em quem eu sou em Deus. Então, muitas vezes, assim, eu fugi da tentação em prol de quem eu sou para Deus, juntamente de quem eu sou para minha esposa, para os meus filhos. Eu sempre... O Asaf Borba é alguém que cuida da sua vida para não deixar um passo errado. É alguém extremo em cuidar dos passos, para não dar um passo errado que alguém possa seguir de forma errada. Você falando aí, me veio na cabeça aquilo que está no livro de Juízes, que quando os príncipes dos filisteus pegaram Dalila, o texto sagrado diz assim: e os príncipes dos filisteus pagaram um alto preço a Dalila para derrotar Sansão. O que eu vejo, Asaf, é que o reino das trevas tem investido, sem dúvida, alto preço para destruir sua vida, para destruir minha vida, para destruir a sua vida. E nós precisamos ter essa consciência. Temos que ter essa consciência, e a maneira de ter essa consciência é cuidando bem dos nossos passos e principalmente do nosso testemunho, que é um dos temas nossos aqui desse seminário que nós vamos ter. Conferência de oração e adoração. E adoração. Uma música que não pode faltar sempre quando você está dirigindo a igreja no louvor. Sem dúvida. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Essa também não pode faltar. Asaf, é muito bom a gente estar junto aqui. Eu tenho uma alegria muito grande estar contigo. Igualmente. Você é acessível, eu diria que você está dentro daquele negócio de Miqueias 6:8. O que o Senhor pede de ti, ó homem? O que o Senhor tem pedido de ti? Tu ames a justiça? Não, pratiques a justiça, que tu ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E a gente vê isso na tua vida, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, um casado agora, o André. Deus abençoe a vida do André e da sua esposa, da Aurora, e a igreja que tem sido abençoada pela tua vida. Se você dissesse assim agora, Asaf, digamos assim, não uma receita de bolo, mas para a igreja do Senhor que vai estar assistindo aqui, receita para um ano 2024 doce e suave, como diz os nossos irmãos hebreus. Receita: adore a Deus todos os dias. Cante um cântico para o Senhor, né? Leia um texto da palavra de Deus. Pense coisas boas, não deixe pensamentos ruins entrarem na tua cabeça. Quando pensar assim, né? Alguém te cortou no trânsito, em vez de pensar, aquele cara, eu vou bater nele se ele aparecer aqui. A gente enche a cabeça de coisas ruins, enche de coisas boas. Louvado seja o Senhor, que bom que Ele não me bateu. Te dou glória, Senhor, te agradeço. E aprende a encher a cabeça de louvor, de coisas puras, né?
e para 2024, 2025, 2026, que assim nós vamos ser pessoas muito, muito mais felizes, menos estressadas. Eu acho que a razão pela qual eu sou tão saudável é porque eu pratico isso, né? Raramente eu tenho estresse. Eu posso estar no clímax, né, de coisas que nos estressam. Por exemplo, segunda-feira, quando eu vim de Salvador, terça de madrugada já era, quando eu vim de Salvador e o voo de São Paulo, e o voo atrasou de Salvador, e eu tinha poucos minutos assim, e tinha que ir de um ponto ao outro do aeroporto de Guarulhos, muito grande, e eu tinha poucos minutos, cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati, o rapaz veio, e eu estava quase ficando nervoso, daí o rapaz disse, bem-vindo, pastor Azaf. Daí eu lembrei de quem eu era quando aquele cara disse. Daí saiu todo o nervosismo, né? Todo o estresse. E eu sabia que as minhas malas não iam chegar, como verdadeiramente não chegaram, só chegaram à noite em casa, né? Mas eu não tive nenhum estresse. Quando a menina disse, olha, suas malas não vieram, eu peguei o táxi, fui para casa tranquilamente, cheio de paz. E eu acho que quando a gente aprende a viver em paz, para mim, essa é a chave de uma vida feliz. É você deitar no travesseiro e estar em paz com tudo. Por isso, cuide dos seus negócios, das suas dívidas, dos seus relacionamentos, das coisas que você falou, de com quem você conversou, como você reagiu. Acerte logo as coisas, né, que ficam para trás. Por exemplo, essa semana eu fui fazer uma compra num posto de gasolina e o rapaz me ligou hoje à tarde no hotel, dizendo, olha, o seu cartão deu um problema no computador e não foi creditado para nós. O senhor, olha, se foi debitado, então isso fica aberto. Não deixe coisas abertas. Eu já disse, segunda-feira, assim que eu chegar, eu já estarei aí para resolver isso. Imediatamente, não deixe as coisas para trás na sua vida. Quer ser feliz? Não deixe nada para trás. E tem gente que vai deixando pela vida fora, deixa famílias para trás, filhos para trás, né? Começam coisas novas, deixam negócios mal resolvidos para trás. Quer ser feliz? Não deixe nada para trás. Aleluia. Mas, irmãos, nós chegamos a, digamos assim, não vou dizer que é o final, porque é um ponto seguido, porque a gente vai se encontrar com a graça de Deus e vamos ter em breve novamente uma conversa maravilhosa com Azaf Borba. E eu espero que você medite em tudo aquilo que foi dito aqui. Nós não estamos falando com uma estrela gospel, nós não estamos falando com alguém inacessível, nós estamos falando com um homem de Deus, simples, homem aberto, que abençoa a igreja no Brasil há quase 50 anos. Ele já abençoa a sua vida, abençoa a minha. Então, ore por ele, ore pela sua família, ore por tudo, para que o Senhor continue abençoando Azaf Borba, porque o que ele fala é da palavra de Deus e é o que vai ficar, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi um podcast, Reino de Amigos. Reino de Amigos, gostei. E nós estamos juntos. Estamos firme aqui, ó. Na rocha. Amém. Que é Jesus. Um beijo grande. 3 dias juntos aqui. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.